Você já parou para pensar por que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Essas palavras não foram apenas um elogio, mas uma convocação, um chamado urgente, porque no fundo, todo mundo carrega uma pergunta silenciosa. Qual é o meu papel neste mundo cheio de dor, escuridão e vazio? E aqui, Jesus nos entrega a resposta. Você não está aqui por acaso. Você tem uma missão. Pense comigo, o sal parece pequeno, quase insignificante, mas sem ele, tudo perde o sabor. A luz pode ser apenas uma chama, mas em um quarto escuro ela muda tudo. Assim também é a sua vida diante de Deus. Talvez você se sinta pequeno, sem influência, mas se brilhar e temperar com fé verdadeira, pode transformar pessoas, famílias e até gerações inteiras. Neste episódio você vai descobrir o que realmente significa ser sal e luz, o perigo de perder o sabor espiritual e a diferença entre brilhar para si mesmo ou iluminar para Deus. Eu te garanto, essa mensagem vai confrontar você, vai despertar algo que talvez estivesse adormecido e vai te lembrar de quem você realmente é em Cristo. Imagine a cena, uma refeição diante de você, bem preparada, mas sem tempero. O cheiro pode até ser agradável, a aparência pode encantar os olhos, mas quando você leva a primeira garfada à boca, falta algo, o sabor não está lá. É exatamente essa imagem que Jesus usa para descrever a vida de um cristão que perde sua essência espiritual. Em Mateus 5,13, ele declara: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Essa afirmação não é apenas poética, é uma advertência direta. Se perdermos nosso propósito, corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes diante de Deus e da sociedade. Ser sal significa ser presença transformadora. Naquele tempo, o sal era símbolo de pureza, de preservação e de sabor. Ele impedia que a carne apodrecesse e, ao mesmo tempo, realçava o gosto dos alimentos. Da mesma forma, nós somos chamados para impedir a degradação moral do mundo, para conservar valores eternos e para despertar nos outros o gosto pela vida com Deus. Quando deixamos de viver de forma íntegra, perdemos a capacidade de preservar e influenciar. O perigo é real. Uma fé sem impacto é como um sal sem gosto. Ocupa espaço, mas não transforma nada. O escritor cristão John Stott disse certa vez: se os cristãos são insípidos, não é o mundo que sofre, mas o próprio evangelho que perde credibilidade. Essa frase ecoa como alerta para a nossa geração. Muitas vezes reclamamos do caos, da corrupção, da violência e da falta de amor no mundo, mas nos esquecemos de perguntar: será que o problema não está também na falta de sabor da nossa fé? Quando nos conformamos ao ambiente ao invés de transformá-lo, deixamos de ser sal. Ser sal não é viver tentando agradar todos, mas manter firme a identidade que recebemos em Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão que não se conforma, mas se posiciona, passa a ser referência. Ele pode até ser perseguido, criticado ou ridicularizado, mas ninguém consegue ignorar sua diferença. Talvez você já tenha experimentado isso, estar em um ambiente em que todos esperam que você ria de uma piada imoral, aceite um convite que fere seus princípios ou se cale diante de uma injustiça. É nesses momentos que o sabor da sua vida aparece. Sua reação pode ser o tempero que falta naquela situação. Sua coragem de não se vender, de não se corromper e de não negociar seus valores pode ser o testemunho que transforma corações ao seu redor. Mas precisamos ser sinceros, há um risco de perder o sabor. Isso acontece quando nos tornamos cristãos apenas de nome, quando vivemos uma fé superficial, sem raízes.
O sal perde a força quando se mistura com impurezas. E assim também acontece conosco quando nos misturamos com práticas que não agradam a Deus. A distração, a frieza espiritual, o pecado tolerado e a busca por agradar ao mundo são impurezas que roubam nossa essência. A pergunta é: como manter o sabor? A resposta está em permanecer conectados à fonte. O sal verdadeiro não se fabrica sozinho, ele é extraído. Da mesma forma, nosso sabor não vem de nós, mas de Cristo em nós. Jesus disse em João 15:5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A vida diária de oração, leitura da palavra e prática da obediência é o que preserva nosso tempero. Se você sente que sua fé esfriou, que sua vida espiritual perdeu o gosto, não se condene. O Evangelho é restauração. O mesmo Deus que nos chamou de sal tem poder para renovar nossa essência. Ele pode reacender a chama, restaurar a paixão pela presença dele e nos devolver a capacidade de impactar. O que o mundo mais precisa não é de cristãos perfeitos, mas de cristãos que carregam o sabor da graça, do perdão, da verdade e do amor de Deus. O mundo está sedento por sentido e cada um de nós foi chamado para ser resposta. Não viva apagado. Não se conforme com uma fé morna. Redescubra seu sabor e permita que sua vida seja um testemunho irresistível da bondade de Deus. E sobre ser luz, uma pergunta a você. Você já esteve em um lugar completamente escuro, onde não se via absolutamente nada? Basta uma pequena chama, mesmo que seja de um fósforo, para transformar a atmosfera. A luz, por menor que seja, sempre vence as trevas. É com essa imagem poderosa que Jesus nos lembra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:14-16. Aqui, Jesus não está descrevendo uma possibilidade, mas uma realidade. Nós somos a luz. A questão não é se temos luz ou não, mas se estamos permitindo que ela brilhe. A luz não existe para si mesma. Ela existe para iluminar. Uma lâmpada que permanece escondida embaixo de um cesto perde seu propósito. O mesmo acontece quando escondemos nossa fé, nossas convicções e o amor de Cristo dentro de 4 paredes da igreja. O mundo está em trevas e precisa ver nossa luz. O autor cristão Max Lucado afirmou: O mundo não precisa que os cristãos sejam perfeitos, mas que sejam visíveis. Essa frase carrega uma verdade urgente. A nossa fé não foi feita para ser privada, tímida ou envergonhada. Ela foi feita para brilhar. No entanto, muitas vezes deixamos que o medo, a vergonha ou a busca por aceitação apaguem o brilho que Deus colocou em nós. Quantos de nós já deixamos de orar em público, de defender a verdade ou de compartilhar o Evangelho para não parecer estranhos? Mas a luz só cumpre seu propósito quando é vista. Uma vida transformada não pode ser escondida. O apóstolo Paulo declara em Filipenses 2:15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em um mundo cheio de corrupção, injustiça e egoísmo, cada atitude de amor, cada gesto de honestidade, cada palavra de esperança é como uma estrela em um céu escuro. Brilhar, no entanto, não significa buscar protagonismo. Existe uma diferença entre iluminar para si e iluminar para Deus. Quando usamos nossa luz para chamar atenção para nós mesmos, acabamos transformando o Evangelho em espetáculo e a fé em vaidade. Mas quando nosso brilho aponta para Cristo, cada ato de bondade se torna um reflexo da glória de Deus.
A pergunta é: quem está sendo exaltado com a forma como vivemos? Nós mesmos ou o Pai que está nos céus? Jesus deixa claro: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. O alvo não é nossa reputação, mas a glória de Deus. Por isso, não é sobre quantos seguidores temos, quantos aplausos recebemos ou quantos elogios conquistamos. É sobre quantas vidas são impactadas e quantos corações são levados a reconhecer a bondade de Deus através de nós. Talvez você pense: mas eu não tenho muito brilho, minha vida é simples demais. É aí que entra a beleza da luz. Uma vela em um quarto escuro é mais do que suficiente para fazer diferença. Não é sobre o tamanho do seu talento, mas sobre sua disposição de se deixar usar. Uma palavra de encorajamento a alguém desesperado, um ato de honestidade em meio à corrupção, um abraço em quem sofre, uma oração silenciosa, tudo isso é luz. O perigo não está em sermos pequenos, mas em apagarmos o que temos. O diabo não pode apagar a luz que Deus acendeu em você, mas ele pode tentar convencer você a escondê-la. Ele sussurra: não fale de Jesus, vão te criticar. Não seja tão diferente, você será rejeitado. Não se posicione, é melhor ficar calado. E assim, pouco a pouco, vamos deixando a chama se apagar. Mas Jesus nos chama a reacender o fogo. Ele mesmo disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é nossa luz, é a dele em nós. E quanto mais próximos estamos de Cristo, mais intensamente refletimos sua glória. É como a lua. Ela não tem brilho próprio, mas quando está diante do sol, ilumina a noite inteira. Você pode até se sentir pequeno e sem forças, mas quando está diante de Jesus, sua vida se torna reflexo dele e impacta muito mais do que imagina. A escuridão ao nosso redor pode ser grande, mas ela nunca será maior que a luz que há em nós. Você foi chamado para iluminar, não para se esconder. Foi chamado para refletir a glória de Deus, não para se apagar. Talvez hoje seja o dia de tirar sua lâmpada debaixo do cesto e colocá-la no alto, onde todos possam ver. O mundo precisa da sua luz. Outro fato é que existe um detalhe profundo no ensino de Jesus sobre a luz. Ele não apenas nos chama de luz do mundo, mas explica que essa luz deve ser colocada em um lugar onde todos possam vê-la. Não para exaltar a nós mesmos, mas para glorificar a Deus. Aqui está a grande diferença entre brilhar para si e iluminar para Deus. Uma luz pode cumprir dois papéis completamente distintos: apontar para a verdade ou servir de holofote para a vaidade. O perigo do brilho egoísta é sutil, mas devastador. Quantos pregadores, líderes ou até mesmo cristãos comuns começaram com uma paixão genuína de servir e iluminar a vida dos outros, mas ao longo do caminho se perderam. Trocaram o altar pela autopromoção, o chamado pelo status e a glória de Deus pela própria imagem. A luz que deveria guiar passou a cegar. Jesus nos alerta exatamente contra esse tipo de distorção. Quando fazemos boas obras apenas para sermos vistos, já recebemos nossa recompensa, os aplausos humanos, mas perdemos o reconhecimento do Pai. O escritor cristão A.W. Tozer disse: o homem de Deus não deseja ser conhecido, ele deseja que Cristo seja conhecido. Essa frase deveria nos acompanhar como espelho diário. Será que o que fazemos é para a glória de Deus ou para a nossa? Essa é uma pergunta desconfortável, porque exige honestidade com nossas intenções. Uma mesma obra pode ter dois significados diferentes dependendo do coração de quem a realiza. Alimentar os pobres pode ser uma expressão de compaixão verdadeira, ou uma estratégia para ganhar curtidas nas redes sociais. Cantar um hino pode ser adoração sincera ou autopromoção disfarçada.
Jesus foi claro em Mateus 6:1. Guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. O perigo não está em ser visto, mas em querer ser visto. Existe uma diferença entre deixar que nossa luz brilhe naturalmente e forçar os outros a notarem nosso brilho. Uma vida que reflete Cristo brilha sem esforço, mas uma vida que busca atenção fabrica um brilho artificial, que dura pouco e não aquece ninguém. O brilho egoísta é como um fogo de artifício. Explode, impressiona por alguns segundos, mas logo se apaga, deixando apenas fumaça. Já a luz de Deus em nós é como uma chama constante. Pode não ser tão espetacular, mas aquece, ilumina e guia ao longo de toda a jornada. Muitos têm trocado a constância da chama pela vaidade do espetáculo, mas no fim, só a luz de Cristo permanece. Talvez você já tenha percebido como o mundo atual estimula esse brilho egoísta. Vivemos em uma era em que tudo é sobre visibilidade. Se não for registrado, postado e curtido, parece que não tem valor. O problema é que esse sistema não combina com o Evangelho. Jesus não nos chamou para colecionar curtidas, mas para carregar a cruz. Não nos chamou para sermos celebridades, mas servos. Quando cedemos à tentação de transformar o chamado em vitrine, caímos exatamente no que ele advertiu. Uma candeia não se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E o velador aqui não é um palco para nós, mas uma plataforma para ele. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4:6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. O centro da luz nunca fomos nós, é sempre Cristo. Se a luz que carregamos não aponta para Ele, então não é luz verdadeira, é reflexo de vaidade. Aqui está um teste prático. Pergunte a si mesmo: quando as pessoas veem minha vida, elas lembram de mim ou lembram de Cristo? Quando alguém ouve minhas palavras, sente minha sabedoria ou a sabedoria de Deus? Quando observam minhas obras, percebem meu esforço ou a graça dele? Se o resultado não conduz à glória de Deus, precisamos rever nosso coração. A boa notícia é que sempre há tempo para realinhar a motivação. Deus não despreza um coração quebrantado e sincero. Mesmo que já tenhamos nos perdido em vaidade, Ele nos chama de volta ao propósito. Nossa missão é simples, mas grandiosa. Iluminar as trevas não com o nosso brilho passageiro, mas com a luz eterna de Cristo em nós. Não busque ser lembrado por seu nome. Busque ser lembrado por ter apontado para o nome, acima de todo nome. Afinal, no fim, não importa se nossa luz foi vista, mas se através dela as pessoas conheceram a luz do mundo, que é Jesus Cristo. E sobre ser sal, há algo doloroso na advertência de Jesus em Mateus 5:13. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É uma sentença dura que nos confronta com a realidade de que é possível começar bem, mas perder a essência ao longo do caminho. O sal sem sabor é como uma fé sem vida, como uma religião sem presença de Deus. É aparência sem poder, ritual sem transformação. E talvez esse seja o maior perigo que enfrentamos. Viver uma espiritualidade de fachada que mantém a forma, mas não conserva o sabor. O sal, em sua função original, tinha 2 propósitos: preservar e dar gosto. Quando um alimento recebia o sal, era impedido de apodrecer e, ao mesmo tempo, despertava no paladar um prazer que antes não existia. O cristão que perde sua essência deixa de cumprir esse duplo papel. Ele já não consegue preservar a verdade diante da corrupção e já não desperta mais sede de Deus nos que o cercam. Sua fé se torna irrelevante, incapaz de influenciar. O teólogo Dietrich Bonhoeffer
martirizado no período nazista, disse: cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Essa é a raiz do problema. Quando a fé se desconecta do segmento real de Jesus, ela se torna insípida. A rotina religiosa pode até continuar, cultos frequentados, músicas cantadas, orações feitas, mas sem obediência, sem entrega e sem paixão por Cristo, tudo isso perde o gosto. Muitos vivem hoje essa espiritualidade aguada, estão presentes na igreja, mas ausentes do altar. Repetem as palavras certas, mas não carregam o fogo no coração. Sua vida espiritual é como um prato que parece bonito, mas ao provar, decepciona, não há sabor. E quando o mundo prova desse tipo de cristianismo, não sente atração alguma, apenas indiferença. Isso explica por que tantas vezes os cristãos não são levados a sério, porque sua fé não tem diferença real. Jesus não nos chamou para sermos religiosos mornos, mas discípulos apaixonados. Em Apocalipse 3,16, o Senhor declara: assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma palavra forte, mas necessária. O morno incomoda mais do que o frio, porque tem aparência de vida sem a realidade dela. O sal que perdeu o sabor não só deixa de cumprir sua função, como se torna inútil. O que leva alguém a perder o sabor? Em grande parte, a mistura. O sal puro conserva seu poder, mas quando contaminado com outros elementos, vai perdendo a eficácia. Assim também acontece conosco quando nos misturamos com práticas que não refletem a santidade de Deus. O pecado tolerado, a indiferença espiritual, a acomodação com os padrões do mundo vão minando nossa força. Não acontece de uma vez, mas pouco a pouco, como um alimento que apodrece em silêncio. A boa notícia é que Cristo pode restaurar nosso sabor. Ele é capaz de reacender a paixão adormecida, de purificar as impurezas que contaminam e de devolver ao nosso coração a essência perdida. Mas isso exige arrependimento sincero, uma decisão de voltar à fonte. Jeremias 15:19 traz a promessa: se tu voltares, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. O mundo precisa de cristãos que mantenham o sabor. Pessoas que, em meio à corrupção, sejam honestas. Em meio à violência, transmitam paz. Em meio ao desespero, inspirem esperança. Cada gesto, cada palavra, cada escolha é uma oportunidade de preservar e temperar. Nossa fé não pode ser insossa. Ela precisa ser intensa, autêntica, irresistível. Talvez hoje você precise se perguntar: minha vida tem sabor de Cristo? Quando as pessoas me encontram, sentem sede de Deus ou apenas veem mais do mesmo? Essa é uma reflexão necessária, porque a missão de ser sal não é opcional. Se você foi alcançado pela graça, você foi chamado para temperar o mundo. Não aceite viver uma fé morna, sem impacto. Volte à fonte, redescubra o sabor da intimidade com Deus. Ser sal é ser diferença, e quando recuperamos nossa essência, o mundo percebe. A fé verdadeira é impossível de ser ignorada. E por fim, refletemos em algo excepcional. Não há nada mais impactante do que perceber que Jesus não nos chamou apenas para sobreviver em meio à escuridão do mundo. Ele nos chamou para transformar. Ser sal e luz não é um enfeite, uma opção para alguns mais espirituais. É um chamado coletivo que carrega uma missão urgente: preservar, iluminar e apontar para Cristo. O sal não vive para si, mas para realçar o sabor de algo maior. A luz não existe para ser admirada, mas para clarear o caminho. Assim deve ser a vida cristã, não girar em torno de nós, mas em torno da glória de Deus. Quando Jesus disse:
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. Ele deixou claro que nossa missão é gerar impacto real. Não se trata de construir uma reputação, de atrair seguidores, de buscar aplausos. É sobre levar pessoas a reconhecerem quem é Deus. A glória nunca deve parar em nós. Ela precisa ser redirecionada para aquele que é a verdadeira fonte de toda luz. O cristão que vive como sal e luz não apenas fala sobre Deus, ele traduz Deus em gestos simples, na maneira de tratar a família, na honestidade no trabalho, na compaixão com os necessitados, no perdão oferecido quando o mundo esperava vingança. Essa vida vivida com consistência transforma ambientes inteiros, como afirmou A.W. Tozer. Um homem cheio do Espírito Santo causa impacto onde quer que vá, não porque procura ser notado, mas porque não consegue ser ignorado. O chamado de Cristo é uma convocação para sermos transformadores silenciosos. O sal, quando misturado à comida, desaparece, mas sua presença é sentida no sabor. A luz, quando acesa em um quarto escuro, não precisa anunciar sua existência. Sua simples presença dissipa as trevas. Da mesma forma, um cristão não precisa de holofotes para ser relevante. Sua vida já é um testemunho vivo, uma evidência palpável do amor de Cristo. Mas existe um perigo, o de viver uma fé sem efeito, apagada, sem sabor. É quando nos acostumamos com a escuridão ao redor e paramos de brilhar. É quando nos tornamos iguais ao mundo e deixamos de preservar o que é puro. Nesses momentos, precisamos nos lembrar de quem somos. Embaixadores de Cristo, agentes de transformação, testemunhas do reino. John Wesley dizia: coloque fogo em você mesmo com paixão por Jesus e as pessoas virão de todas as partes apenas para ver você queimar. Essa é a essência de viver como sal e luz. Carregar dentro de nós uma chama tão verdadeira, tão autêntica, tão ardente, que os outros percebem algo diferente e querem conhecer a fonte desse brilho. Se você olhar para a história da igreja, perceberá que as maiores transformações não vieram de multidões anônimas, mas de indivíduos que decidiram ser sal e luz. Homens e mulheres que muitas vezes sozinhos ousaram não se conformar com o sistema, mas viveram de forma tão diferente que contagiaram gerações. E a boa notícia é que esse mesmo chamado é para mim e para você, hoje. A missão de ser sal e luz não é apenas pessoal, mas coletiva. Quando a igreja se une em santidade, compaixão e verdade, ela se torna uma cidade edificada sobre o monte, impossível de se esconder. O mundo pode tentar apagar essa luz, mas não pode deter o brilho de Cristo refletido em seu povo. E é esse testemunho conjunto que abala estruturas, que derruba fortalezas espirituais e que aponta para a verdadeira esperança. Por isso, termino este episódio com um chamado. Não se contente em ser um cristão invisível. Viva de forma que sua vida seja impossível de ser ignorada. Brilhe para que Deus seja visto. Preserve para que o mundo não apodreça. Transforme para que gerações encontrem esperança. Versículo final. Porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa identidade, essa é a nossa missão. Ser sal que preserva, ser luz que ilumina, ser cristãos que transformam. E assim, chegamos ao fim deste episódio sobre o sal e a luz. Vimos juntos que Jesus não nos chamou para viver apagados, mas para brilhar. Não nos chamou para sermos iguais, mas para fazer diferença. O sal dá sabor, preserva o que é precioso e desperta sede. A luz ilumina, dissipa trevas e aponta o caminho. Essa é a sua identidade em Cristo. Você não é um acaso, você é parte do plano de Deus para transformar o mundo ao seu redor. Agora, a escolha está diante de você.
Vai viver uma fé morna, sem sabor, escondida embaixo da cama? Ou vai assumir o chamado de ser sal que preserva e luz que brilha? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a agir agora. Não deixe para depois. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda pode brilhar em meio à escuridão. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós seguimos mergulhando profundamente nos ensinamentos de Jesus, sem rodeios, direto ao coração.